A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então está aqui, né, o vídeo novamente, vamos comentar comentários, né? O vídeo CCB, Oficina de Matar Almas, parte 2, aqui, ó. É a história da irmã, né? Fiquei só 8 cultos sem congregar na minha comum. Se for 3 cultos por semana, então dá quanto? Dá 20 dias. Separei do meu esposo só de casa, mas não sabia mas ele sabia onde eu estava. Ela que foi para a casa da mãe, essas briguinhas de casal. Nos falávamos todos os dias, discutindo a relação, né? Provavelmente sem ódio, sem raiva, sem ofensa, né? Mesmo assim, ninguém da CCB me visitou. Aí o amor da Irmandade, aí coisa linda, tá vendo? Ninguém foi lá, nem ancião, nem diácono, nem cooperador. Depois quer julgar, né? Quer fazer juízo sobre as pessoas, não visita, não aconselha, não dá orientação, não assiste, nem para orar junto, não precisa dar conselho. Vai lá, irmã, vamos orar junto, irmão, vamos orar junto aqui, né? Nós aqui, vamos pedir para o Senhor entrar na nossa vida, abençoar a gente, pronto. Já ajuda pra caramba isso daí, né? Não foi. Ninguém me ligou. Nem para dizer, alô, irmãzinha, tá boazinha? O que está acontecendo? Não estou vendo você mais no culto. Não, é amor fingido, né? Falsidade, não existe amor. Não existe amor. Se existisse amor, haveria a preocupação e interesse em saber o que está acontecendo, né? Não, ninguém liga, nada, é tudo conversa mole. E o pior é que beija no rosto, né? Imitando Judas, né, o traidor lá, né? O sinal para os soldados do templo prenderem Jesus, o sinal, era combinado, era esse, eu vou dar um beijo no rosto dele, quem eu beijar é esse aí. Tá vendo? E ao voltarmos para o nosso lar, tudo bem, estamos em paz, contentes, estamos nos amando, né? Conversamos com o ministério e o ancião disse, irmã, toca mais, não toca mais, só o irmão. Então, é uma hipocrisia desgraçada, se tem amor, coisa nenhuma, é tudo mentira. Porque quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Quem ama, cuida. O Senhor Jesus, ele fala no o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Vamos ver onde é que está isso? Aí, vamos lá. João 10, 11. Aí. O ladrão só vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância, né? Esse cara que fez isso daqui, que tirou a liberdade da irmã, por uma briguinha de casal que durou 20 dias, ele é o bom pastor? Ele foi lá visitar? Ele visita alguém? Não visita ninguém, ele não quer saber de problemas. Ele está correndo atrás dos seus próprios negócios. Ele não tem tempo para cuidar de ovelha. Ele tem a empresa dele, tem a firma dele, ele está empregado, ele tem que trabalhar duro para levar o pãozinho dele para casa. Então, ele não tem tempo para cuidar de ovelhas. Entende? Por isso, ele fez isso que ele fez. Ele não tem tempo para cuidar, então espanca, mata, expulsa, destrói, né? Mas isso não é da vontade de Deus. O Senhor diz, né? Eu sou o bom pastor. Aliás, aí, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele renuncia o seu trabalho para cuidar de pessoas. Essas pessoas que chegam para o seio da igreja, elas precisam de cuidados, aconselhamento, orientação. Tá? Não, batiza de qualquer jeito. Batiza drogado, viciado, endemoniado, toda sorte de indivíduo. Lá na frente aparece a contradição e eles matam as almas, expulsam fora da igreja. Né? E depois ele diz, mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, ver vir o lobo e deixa as ovelhas e foge.
e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário, ele não tem cuidado das ovelhas. Então, essa é a característica do falso pastor. Ele é mercenário, ele não cuida das ovelhas. A congregação falsificou essa palavra aí, são falsificadores. Eles falsificaram, eles dizem que mercenários são os pastores que recebem salário. Entende? Quando Paulo recebeu salário, né, mandou Timóteo não se envolver com os negócios desta vida. Né? Quer ver? Será que eu estou falando verdade ou estou falando mentira? Vamos ver. Ó, Paulo fala aqui, vamos procurar aqui, olha. Aqui, Paulo diz, recebendo delas salário. Aqui, vamos ver se é verdade. Ó. Outras, Paulo, 2 Coríntios 11, 8. Outras igrejas despojei eu para vos servir. Quer dizer, para cuidar da igreja de Corinto, né, o que ele fez? Ele recebeu salário de outras igrejas para servir, para cuidar do povo de Corinto. Aqui diz, ó, recebendo delas salário. Oh, se é cego, cegueta. Ó, tá assim. Entendeu? Aqui, ó. Recebendo delas salário. Você não dá atenção para isso? A nossa doutrina diz aqui, ó. Eu vou procurar aqui, quer ver? Ó, aqui diz a nossa doutrina. Ó, primeiro ponto de doutrina. Vamos ver? Onde é que está isso? Ó? Aqui, ó, nosso primeiro ponto de doutrina, meu filho. Diz aqui, ó. Ó. Nós cremos na inteira Bíblia e aceitamos-no como a infalível palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Ela é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Abra o seu inário aí, meninos. Abra o seu inário aqui, ó. Vem lá no fim do seu inário, ó. Aqui, ó. Esse aqui é o inário número 4, tá? Vem aqui, ó, primeiro ponto de doutrina. Diz que a Bíblia, ó, é a nossa única, né? É a única e perfeita guia de fé e conduta. Guia de fé, aqui, tá vendo aqui, ó? Guia de fé é aquilo que a Bíblia diz, é o que nós devemos acreditar. E guia de conduta é o que a Bíblia diz, é o que nós devemos fazer. Aqui eu coloquei, ó, PS, né? 2 pontos. Presta atenção, não é a boca do homem a sua guia de fé, a sua guia de conduta. Não é a boca do comedor de feijão. Esse cara aí é um mentiroso, porque eles passaram 80 anos dizendo que a palavra de Deus não está na Bíblia, está na boca deles. E ainda começaram, por meio de mensagem subliminar, dizer que quem lê a Bíblia fica maluco, tá? Fica doido, e a Irmandade tinha medo até de ler a Bíblia, tá certo? Então esses homens são assim, eles são falsos profetas, mentirosos, apóstatas das suas doutrinas originais. Tá entendendo? Então, é legítimo receber salário. Ó, Paulo fala, recebendo dela salário. Claro, o cara tem que receber alguma coisa, porque senão como é que ele vai ter tempo para visitar as pessoas, conversar com elas, orar com elas, orientá-las? Entendeu? E ele segue dizendo que quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém foi pesado. Por quê? Porque ele recebia da igreja dos Tessalonicenses, dos irmãos da cidade de Tessalônica. Está entendendo? Ele aconselha Timóteo a não se envolver. Vamos ver aqui, ó. A não se envolve com negócios desta vida. Entende? Essa pregação contra o salário é uma mentira. Esse cara são mentirosos, perverteram a palavra de Deus para acusar as demais igrejas. Está aqui,
as demais igrejas. Eles dizem que as demais igrejas são falsas, que só a congregação é verdadeira, entendeu? Que os pastores são ladrões de coleta. Então, vamos ver Timóteo, 2 Timóteo 2,4. Ó, ele diz assim, ó, aconselhando Timóteo: ninguém que milita, aqui ele está usando a figura do militar, que serve o exército de sua pátria, né? Eles têm que estar devotados à sua causa, tá? Ele é pago até para morrer pela sua pátria, porque, em última análise, a sua pátria é a sua família, são os seus pais, suas mães, seus pais, os seus irmãos, os seus amigos. E Paulo está usando a figura do militar. O militar não se embaraça com o negócio desta vida. Está usando a figura que o ministro, ele é soldado de um grande exército, o exército de Cristo. E então ele milita e não deve se embaraçar com negócios desta vida. O que quer dizer isso? Não tem que ter emprego, não tem que ter loja, comércio, trabalho secular. O trabalho dele é cuidar das almas às quais o Senhor confiou aos seus cuidados, as ovelhas do seu rebanho. Por quê? A fim de agradar aquele que se alistou para a guerra. E diz assim, aqui, você ancião, diácono, cooperador, a palavra de Deus fala, né? Paulo fala para Timóteo: se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente, né? Para vocês aí que querem entrar no céu para receber a coroa da vida eterna, vocês estão danados. Vocês não vão ser coroados, não. Vocês vão tomar o calcanhar no vosso focinho, tá? E vão parar no inferno. O Senhor Jesus vai meter o calcanhar no vosso focinho e mandar vocês para o inferno. Por quê? Porque vocês não militam com legitimidade. O vosso trabalho é uma falsidade. Vocês são falsos pastores diante de Deus. Paulo escreve aqui: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. É lógico. Eu tenho uma plantação de uvas, tá? Eu vendo as uvas, eu distribuo as uvas por aí, para os meus amigos, meus vizinhos, eu dou os cachos de uva da minha parreira, que eu tenho uva para valer, tenho bastante, mas eu não como uma. Não posso. Não pode. Não pode. Tem cabimento isso aí? Então, é uma farsa desses caras, tá? Eles são apóstatas das suas doutrinas originais, tá? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Primeiro ponto de doutrina: nós cremos na inteira Bíblia e aceitamos-la como a infalível palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Aqui eles fizeram uma tapeação, tá? Esses camaradas, como eles já vêm na apostasia já desde 1940, quando eles começaram a dizer que a palavra de Deus não está na Bíblia, está na boca deles, agora acho que foi em 1995, eles acrescentaram aqui a palavra contendo, ficou assim, ó: nós cremos na inteira Bíblia e aceitamos-la como contendo a infalível palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Então foi em 1995, eles modificaram no estatuto, escondidinho, tá? Por que eles fizeram isso escondidinho? Eu vou mostrar para vocês. Quer saber por quê? Por causa disso aí, tá vendo? É disso aí. Eles são maçons, tá? Pior que não são bem exatamente maçons, são o pior da maçonaria. Eles são satanistas. Quem é o satanista? O satanista é o cara, ele não crê em Jesus Cristo, mas ele se infiltra, se introduz dentro das comunidades cristãs para tomar o poder, ter nela o domínio, tá? Para mandar as almas para o inferno. Ok? Tá? A maçonaria facilita a vida deles, que tem os sinaizinhos, entende? Com os olhos, com os pés, com as mãos, entendeu? Tem palavras secretas, entende?
eles se identificam e decidem as coisas em grupo. Entendeu? Então, aqui, eles praticam, está na cara, né? Ó, praticam reuniões secretas, listas secretas de ensinamento, mensagens subliminares, entendeu? Até a profecia, tem profecia a respeito disso. O apóstolo Pedro já profetizou a respeito disso. Aqui, ó, o apóstolo Pedro, na sua profecia, deixou muito bem claro que homens perversos e apostas se introduziriam em nosso meio para trazer heresias e perdição. Está aqui, ó. Está vendo aí, ó? E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. 2 Pedro 2:1. Opa! Será verdade isso daí? Vamos ver na Bíblia, o Novo Testamento? Vamos abrir a Bíblia e ler. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, aqui, ó. E também houve entre o povo falsos profetas. Falsos profetas. Como entre vós também haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente, escondidinho, sabe? Para ninguém saber. Claro, se as pessoas souberem, vão rejeitar. Então, escondidinho. Heresias de perdição. E depois diz, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Está entendendo? Introduzirão encobertamente. Então é isso que está aqui, ó. Introduzirão encobertamente por meio de reuniões secretas, listas secretas de ensinamentos e mensagens subliminares. Entendeu? Essas crenças, essa coisa aí de julgar a vida das pessoas, expulsar da igreja, matar almas, né? Matar almas pelas quais o Senhor derramou seu sangue, deu na cruz do Calvário. Que é isso? De onde está vindo isso daí? É dessa turminha aí. Lá em 1940, eles já tinham inventado o pecado de morte. Perverteram o ensino da Escritura e criaram o pecado de morte. Vamos ver se é verdade? Aqui, ó, vamos lá no Google. Tem aqui isso aqui, ó. Quer ver, ó? 1948, tópico de ensinamento de 1948. Vamos aumentar aqui para você ver, ó. Tá vendo? Ó, diz aqui, ó, o pecado após haver aceito o Senhor deve ser julgado pela igreja sempre de acordo com a palavra de Deus. Depois diz, a não ser o pecado de morte. Tá? Vou aumentar aqui para você ver, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? A não ser o pecado de morte. Um desses pecados de morte é o que é cometido por aqueles que se levantam contra a obra do Espírito Santo. Quando fala um desses pecados de morte, tá vendo aqui? É porque na década de 1940, eles tinham inventado o tal do pecado de morte, uma falsificação da palavra de Deus. São falsificadores da palavra de Deus. Lá por volta de 1940, alguém levantou, assumiu a tribuna, leu 1 João 5,16, vamos ver o que diz 1 João 5,16. Aqui, ó, vamos lá na carta de 1 João 5,16. 1 João, capítulo 5, versículo 16. Aqui, ó. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, tá vendo aqui, ó, é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Para a morte da alma não é morte física, porque Deus disciplina os seus filhos. E essa disciplina de Deus vai até ele mandar para o cemitério. Mas o Senhor não mata seus filhos. Depois diz, ó, há pecado para a morte, e por esses eu digo que não orem. Então, o que fez esse camarada? Tem imagem que fala mais que 1000 palavras, né? Tá aqui, ó, a receita.
Então é isso aqui, ó. Vou aumentar para vocês aqui, ver isso aí, tá? Vou aumentar isso aqui, ó. Ó, tá vendo aí, ó? Se alguém vir seu irmão pecado que não é para a morte, ele tirou para a morte aqui e colocou D. Criou o pecado de morte. Ó, se alguém vir seu irmão pecando pecado que não é de morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem. Novamente, tirou a preposição para, colocou a preposição de. Aqueles que não pecarem de morte. Há pecado de morte, pelos quais, e que por esse não digo que orem. 1 João 5,16. Criar a receita para matar almas e destruir famílias. A única igreja que eu sei que tem pelo menos duas, eu já achei, tá? Instruções para matar almas e destruir famílias. Não, eu não conheço outra igreja. É só a congregação, entende? Que fez isso. Ensinamento da Assembleia Geral de 1984. Vou aumentar aqui, tá? Aqui, ó. Erros de doutrina. Pregar que adultério não é pecado de morte. Quem pregou que adultério não é pecado de morte deve se retratar perante a Irmandade e desfazer do que disse. Aqui, ó. Ó, erros de doutrina. Pregar que o adultério não é pecado de morte. Quem pregou que adultério e fornicação não é pecado de morte deve se retratar perante a Irmandade e desfazer o que disse. Servo que pregou erros de doutrina deverá receber a correção dada pelos outros servos e desfazer o seu erro perante a Irmandade em outro culto. Entendeu? Só que é perverter a palavra. São falsificadores mentirosos. Então, mas tem outra coisa também. Esse pessoal aí, eles manipulam a mente das pessoas para que acreditem, né? Acreditem que homens como eu, que se manifestam contra os crimes que estes homens estão cometendo, tá? Adulteraram, roubaram, são homossexuais, estão cheios de demônios, um monte de coisa. Na realidade, eu dei a minha vida por amor das almas perdidas. O Senhor me chamou, me salvou por toda a eternidade. Eu tinha 22 anos, era um menino. Um moleque sem vergonha. Só vivia atrás das meninas por aí. E eu me vi numa situação de conflito porque uma delas engravidou, entende? E não há nada melhor do que uma criança para botar a cabeça de uma pessoa que tem juízo de frango, botar no lugar. Eu precisava de organizar a minha vida, ter uma esposa do meu lado, responsável, que me ajudasse a criar essa criança. E eu orei ao Senhor Jesus e busquei de todo o meu coração. Ele apareceu na minha vida, mudou a minha história, veio com a sua presença e me deu do seu Espírito Santo. Eu comecei a ver coisas lindas na minha vida. Demônios saíam correndo, gritando na minha presença. E quando eu li, né? Quando eu li, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide pregar, ide ensinai. Ide às nações ensinai. E o Senhor me fez saber que eu deveria ir. Meu Deus do céu, eu fui para o meio dos índios. Fui para o meio dessa missão aqui, ó. Para que vocês saibam quem é, eu vou mostrar para vocês, tá? São os falsos, né? Eles pregam que são os falsos, são os mentirosos, são os ladrões, que estão na obediência do ID do Senhor Jesus. Esses caras, nem para visitar os irmãos, eles são capazes. Mas veja só um pouquinho o que fazem as igrejas sérias, responsáveis, que são igrejas cristãs. Não é essa tapiação aí, ó. Escuta. Veja lá. A Missão Novas Tribos do Brasil é uma organização dedicada à evangelização dos povos tribais ao redor do Brasil e em 4 países da África. O desejo de efetuar esta tarefa nasceu no coração de missionários estrangeiros e brasileiros nos anos 50. Verdadeiramente, nas décadas seguintes, aquele desejo levaria os servos de Deus até os confins da terra. Desde os primeiros esforços de algumas pessoas para estabelecer contato com povos tribais não alcançados, a Missão Novas Tribos do Brasil tem crescido
até o ponto de ser hoje uma organização de mais de 500 missionários, unidos no desejo de dar a cada pessoa indígena a oportunidade de ouvir e responder ao Evangelho. Os ambientes em que os povos tribais vivem são muito variados, assim como o nosso país. Desde o paraíso da selva ao sertão nordestino, dos vilarejos à beira-mar aos morros das terras do Guarani, a Missão Novas Tribos do Brasil trabalha para evangelizá-los em qualquer lugar onde possam ser encontrados. Embora no Brasil tenha sido moda ver povos tribais como parte das maravilhas naturais que nos rodeiam, o mandamento de Deus que diz: "Ide e pregai a toda criatura", nos compele a perceber que mais de 360 mil pessoas tribais precisam de salvação como nós. Romanos 10:14 serve como guia para mostrar como os missionários da Missão Novas Tribos do Brasil prosseguem no alvo da evangelização tribal. Para que uma pessoa indígena possa ouvir a mensagem da salvação, é preciso que alguém fale a sua língua para poder comunicar essa verdade. A maioria dos povos tribais com quem a Missão Novas Tribos do Brasil trabalha tem sua própria cosmovisão, língua e cultura. Mesmo que alguns grupos falem o português, seu entendimento é limitado quando o Evangelho é apresentado sem conceitos conhecidos. Atualmente, a Missão Novas Tribos do Brasil trabalha com 48 grupos, dos 257 que existem no Brasil. Há muito para ser feito ainda. Em alguns dos trabalhos, o processo de evangelização está bem estabelecido, com igreja nativa conduzida por pessoas indígenas. Em outros, ainda está começando. Todas as equipes têm o mesmo alvo: entender bem a cultura e começar o ensino compatível a ela, usando palavras e ideias conhecidas. A Missão Novas Tribos do Brasil usa o método de ensino bíblico cronológico no processo evangelístico. Começando em Gênesis, é dado um bom conhecimento do próprio Deus e de Jesus. Dessa maneira, as pessoas poderão ter uma experiência verdadeira de salvação, em vez de simplesmente adicionar fatos bíblicos aos seus conceitos religiosos. Talvez você esteja se perguntando: qual tipo de pessoa se envolveria nesse tipo de evangelização? Qual tipo de pessoa trocaria seu carro por uma canoa? Quem se disporia a comer mingau de banana com pó de osso humano? O que é que leva uma pessoa a escolher viver no meio de animais ferozes, em vez de visitar o zoológico? Na verdade, os missionários da Missão Novas Tribos do Brasil são gente como você. São crentes, desafiados a fazer parte do objetivo de alcançar o mundo para Cristo. Esses missionários têm caminhado pela fé, pedindo a Deus para usá-los a fim de ver homens, mulheres e crianças tribais conhecendo a Deus. Porém, isso exige mais do que uma boa disposição de evangelizar povos tribais. Exige um bom treinamento. Então, você, meu querido irmão, que é jovem, né? Tem mocidade, tem saúde, conhece o Evangelho, sabe que o Senhor Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário para a salvação das nossas almas. Ele disse: "Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide e ensinai as nações." Vai fazer a vontade do Senhor, saia do meio desses homens, que são falsos profetas mentirosos, e mataram milhares de almas, destruíram milhares de famílias. Ao longo desses 80 anos, tá? Já está provado que são falsos, mentirosos, falsos profetas a serviço do inferno. Vai, aí, escreve para a Missão Novas Tribos, vai para lá. Se você não vai ter com quem te sustente, vai pela fé, que o Senhor Jesus é poderoso para suprir cada uma das suas necessidades. Faça como eu fiz. Eu fui pela fé, pela confiança que o Senhor haveria de responder às minhas orações e suprir toda a minha necessidade. E foi o que ele fez, ele faz isso com você também. Vai fazer a vontade de Deus e saia do engano dos homens, da mentira desses homens aí, tá? Bom, agora vamos continuar comentando aí o tal do pecado de morte, ferramenta satânica para destruir almas e destruir famílias. Em 2016, o que eles fizeram?
Eles corrigiram isso, né? Aqui, ó, no tópico 33, 2016, está aqui, ó. Mas eles fizeram agora essa correção, está em listas secretas de ensinamentos, tá? Quando isso aí deveria ser circular para conhecimento de todo mundo, para acabar com essa matança de almas. Está escondidinho, está em lista secreta de ensinamento. Entende? Como o apóstolo Pedro profetizou, eles introduzem encobertamente, por meio de reuniões secretas, listas secretas de ensinamento e mensagem subliminar. Introduz heresia de perdição. Eles decidem secretamente, colocam isso nas listas secretas de ensinamento e depois para os anciãos pregarem, manipularem a mente do povo por meio de linguagem subliminar. Entende? E o povo vai atrás, porque não conhece o que a Bíblia diz. Né? E aqui diz, ó, não consta na Escritura a expressão pecado e morte. Na primeira epístola do apóstolo João está escrito, há pecado para a morte e há pecado que não é para a morte. Está aqui, ó. Entendeu? Mas, agora eles estão corrigindo. Este é um ensinamento que está escondido em lista secreta de ensinamento, porque eles não querem assumir que mataram milhares de almas, destruíram milhares de famílias, com a falsificação da palavra de Deus. Entendeu? Entende? Quer deixar isso passar. Isso aí está passando, tá como se fosse uma coisa à toa, entendeu? Na realidade, milhares de anciães, diáconos, cooperadores foram parar no inferno porque acreditaram nessa mentira. Como o apóstolo Pedro fala na profecia, né? Trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Tá? E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Entendeu? É isso daí. Esses homens são falsos profetas, mentirosos e criminosos, matando pessoas. Agora, eu coloco um videozinho aí, a turma fica braba. Tem vários comentários ainda, nem comecei a comentar, mas tem vários comentários aí, metendo cacete na minha cabeça, brabo comigo, né? O vídeo anterior eu falei sobre a Maria do Socorro, né? Que dizendo que eu mato as almas, sou eu que mato as almas. É bonito isso? É. O Gedeone Fernandes gostou do que a Maria do Socorro falou, né? Vamos ver quem gostou também. O Basimar também gostou. Eita, nós, brincadeira esses camaradas. Tá bom, eu paro o vídeo por aqui, porque é terrível, né? É terrível. Vamos ver o efeito disso aí. Ó, para o vídeo por aqui. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre em nome precioso do Senhor Jesus.